Sabe o que é ler um livro ouvindo imaginativamente a voz do autor? Pois é. Já no prefácio de Dangerous, temos Milo Yiannopoulos falando, gesticulando, fazendo suas caretas sarcásticas, com sua postura altamente provocativa e desafiadora em nossa mente. Como assisti a vários vídeos dele entre os anos de 2016 e 2019, foi uma experiência muito inusitada e ao mesmo tempo esperável. Comparativamente, o livro que li antes de Dangerous, Lord Jam, de Joseph Conrad, foi publicado em 1900. Não tenho a menor ideia do som da voz dele. Ri desse contraste por um tempo e concluí que é meio difícil ficar imune à impregnação de praticamente tudo com o advento da comunicação de massa, sobretudo a digital. Registrado como Milo Hanrahan, Yiannopoulos nasceu em 18 de outubro de 1984 e foi criado em Chatham, cidade do condado de Kent, na Inglaterra. Seu pai tem ascendência metade grega, metade irlandesa e sua mãe é etnicamente judia. Os pais se divorciaram quando ele era criança e Milo foi criado pelo segundo marido da mãe, com quem não tinha uma boa relação. Na adolescência, morou com a avó paterna, de quem adotou o sobrenome Yiannopoulos. Frequentou a Universidade de Manchester, que abandonou antes de se graduar. Em 2014, começa a escrever para o Breitbart News, onde fica famoso graças às denúncias que publicou para o caso Gamergate. Assume em outubro de 2015 a chefia da seção de tecnologia do portal, onde permanece até fevereiro de 2017. Ainda em 2015, começa turnês em universidades americanas e inglesas, onde, da forma mais provocativa possível, defendia a liberdade de expressão. Tais eventos ganharam destaque por desencadear a ira de grupos esquerdistas nessas instituições. Em novembro de 2017, inicia a turnê na Austrália, passando pelas cidades de Sydney, Melbourne, Adelaide e Perth. Houve tanta confusão que Milo é banido do país pelas autoridades australianas. Entenda, Milo não é um provocador vulgar. Ele congela seu interlocutor repetidor de chavões identitários miolo mole com uma franqueza obscena. No prefácio de Dangerous, ele deixa claríssimo que para ele, ser do contra, frontalmente do contra, é uma forma de sobreviver. No prólogo, intitulado A Arte do Troll, Milo traz a fórmula que o fez famoso e encorajou outras pessoas a saírem do isolamento para se posicionar contra o politicamente correto. Falar a verdade da forma mais inibidora e paralisante, usando o escracho e o constrangimento público para expor seus alvos. O público se diverte, o alvo perde as estribeiras e, para se vingar, começa a te difamar, mentir sobre você, validando a trollagem e dando-lhe uma exposição de mídia gigantesca, que não ocorreria de outra forma. Milo cita vários exemplos disso. Lendo essa parte do livro e lembrando do sem número de polêmicas nos quais se envolveu, vejo que é preciso ter a personalidade correta para isso. Não é qualquer pessoa que sozinha cala a boca de uma plateia de 1000 pessoas loucas para pular no seu pescoço e mais que deixá-la sem voz, fazer com que queiram cavar buracos e sumir. Milo, na minha visão, tem ainda outros méritos. É coautor de um artigo fundamental sobre a alt-right americana, expressão utilizada para designar a direita alternativa, um saco de gatos composto por pessoas com diversos matizes anti-establishment, dentre eles uma minoria de cretinos, mas uma maioria de pessoas sem voz e que não se sentia representada pela galera da política e cultura que ascendeu durante a administração Obama. É ele quem categoriza os subgrupos que a compõem, diferentemente do trabalho porco e militante da grande mídia, que fez de um tudo para associar a imagem dessa maioria silenciosa a de nazistas, racistas, machistas e blá 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 blá. Foi um ferrenho e autêntico defensor da liberdade de expressão de fato, não aquela sacanagem de que esquerdista pode falar o que quiser e tudo bem, e quem discorda dele merece um silver tape na boca. Mostrou que gays como ele existem, podem e devem discordar dos favoritos da elite para manterem-se fiéis às suas convicções pessoais e que não precisam trair suas consciências vinculando-se a grupos identitários para evitar perseguições daqueles que, para posar de bons moços, juram, entre aspas, que vão defendê-los. No primeiro capítulo, Milo descreve em linguagem simples e sucinta como a esquerda trabalhista começou a ceder espaço para a identitária a partir dos anos 1950, calcada nas formulações de Antônio Gramsci e da Escola de Frankfurt, que teorizaram que para arrebentar tudo que remetesse à tradição e à conservação de qualquer coisa, era preciso destruir a cultura.
Essa corrente de pensamento para Milo se sagra vencedora do debate político nos anos 1990 e desde então é o establishment fingindo-se de coitadinhos marginalizados. Parêntese. No mundo desenvolvido, a dominação do ambiente político e da grande mídia aconteceu antes. No Brasil, a chatice identitária, que começa discretamente na administração Fernando Henrique Cardoso, ganha força nos governos petistas. Há uma parte nesse capítulo intitulado Por que a esquerda odeia você, onde Milo explica que como a esquerda historicamente fundamentou a sua legitimidade na defesa de oprimidos, a esquerda cultural derivou dessa justificativa numa cultura centrada na vítima, cujo opressor é e sempre será o homem branco heterossexual, segundo a esquerda identitária, eis a nova burguesia. Com seu sarcasmo habitual, Milo diz, abre aspas, que Deus o ajude se você é um homem branco, heterossexual, letrado e atrativo, que parece e se comporta como homem. De acordo com as categorias de opressão idealizadas pelos teóricos interseccionais, nada e ninguém pode ser mais privilegiado. Fecha aspas. Outra conclusão real de Milo sobre política de identidade e do culto ao vitimismo é a briga de todos contra todos. Um troço, a meu ver, realmente infernal. Sugiro a você que experimente, como mero observador científico, acompanhar uma thread de qualquer discussão identitária no momento, numa rede social como o Twitter, e verá por si só. Discussões apaixonadas sobre quem é o mais coitadinho ou mais filho da puta, para o qual vale tudo de pior. Ah, tome um draminha antes. No capítulo 2, Por que o Twitter me odeia, Milo recorda que em 2016 começam a surgir provas de que o Facebook, em princípio não como política corporativa, mas como resultado da frouxidão de seus controles sobre os funcionários com orientação política esquerdista, estavam atuando como editores do que era mais visível ou suprimido na seção Trending News, ou seja, promovendo censura. Avança tratando da censura direta aos conservadores e direitistas na rede social. Depois, explica como foi banido do Twitter, algo que começou com críticas ao muito ruim remake do filme cult dos anos 80, Os Caças-Fantasma, e terminou com uma inversão típica de revolucionários. Uma das atrizes, cuja atuação estava abaixo da crítica, usou a cor de sua pele para se escudar e empreender uma ofensiva grotesca no Twitter em resposta aos comentários e avaliações negativas sobre o seu desempenho na obra, culpando Milo por ser o líder da horda de trolls que a estavam assediando virtualmente. Olha, meu ouvinte, uma parte por minha conta e risco. Nós, pessoas comuns, estamos sujeitos a críticas. Os famosos também. Alguém poderia dizer que é obviamente diferente a frequência, o volume e a intensidade da pressão sobre um famoso e um Zé Ninguém. Isso está certo e é parte indissociável da fama. Não dá para excluir uma coisa da outra. Ou o famoso lida com isso, ou muda de profissão. A título de curiosidade, pesquisei sobre os trabalhos dessa atriz após 2016 para o cinema. Verifiquei que ela não fez nada nos anos de 2017 e 2018, atuou na dublagem de Angry Birds em 2019 e fez um outro filme em 2021. Parece que Hollywood concorda com Milo em algo. Milo prossegue informando que em 2016 o Twitter se transforma numa plataforma de censura, classificando conteúdos, banindo usuários e promovendo shadow banning, prática em que o alcance das publicações de um usuário é propositalmente reduzido para limitar sua exposição e o consequente debate. Segundo a lei americana, se uma mídia social age como editora de conteúdo, pode ser processada por essa atividade, uma vez que abdicou da neutralidade quanto às informações que seus usuários, por sua conta e responsabilidade, publicam. Milo traz revoltantes informações sobre o envolvimento do Google na campanha presidencial de Hillary Clinton, manipulando as ferramentas de busca, omitindo informações desfavoráveis e montando bancos de dados dos eleitores. Em resumo, atividades criminosas de violação de privacidade e censura. Aponta também os vínculos entre funcionários do governo federal na administração Obama e o Google. No capítulo Por que as feministas me odeiam, Milo traz absurdos relatos publicados pela imprensa contendo falsas acusações de estupro nas universidades americanas. Fanfics de feministas gerando angústia em mulheres universitárias, acusações infundadas a jovens homens, ações judiciais. Uma histeria absurda que ficou conhecida como cultura do estupro. E fica pior. Ao terminar o capítulo, o leitor percebe que a maioria das bobagens diversionistas em debate hoje, como direito de fala, gordofobia, feiofobia, sovaco cabeludo-fobia e sei lá mais o que fobia, é criação delas.
Meu Jesus, que desgraça! O capítulo Por que o Black Lives Matter me odeia tem informações tão escandalosas sobre o que de fato faz esse movimento que diz defender os negros que nem vou detalhar. Leia. E antes, tome 2 Dramins. Coisa do tipo, brancos se fingindo de negros para se autopromover ou roubando dinheiro do movimento. A questão chegou a um ponto que, em setembro de 2022, a empresária do rock Sharon Osbourne disse ao tabloide TMZ, aspas, bem, demos $900 mil para... E eu gostaria do meu dinheiro de volta, por favor. Mas nem tudo nesse capítulo é fraude. Milo traz importantes dados sobre dificuldades reais dos negros americanos, questões nas quais o Black Lives Matter tinha que se envolver e prover ajuda real. Aqui fica clara outra coisa. Eles não querem ajudar ninguém, só se vingar. Que rancorosa mesquinharia. E mais, o Black Lives Matter, enquanto grupo de agitadores e promotores do caos, e muito pouco difere dos Black Blocs brasileiros. São o braço violento que vai na frente provocar alvos bem definidos como a polícia e a igreja, para que os seus parceiros na imprensa façam o estrago no imaginário da população. No capítulo Por que a mídia me odeia, Milo é certeiro, abre aspas. Seu principal objetivo não é mais comunicar as últimas informações a respeito dos acontecimentos atuais para o público, mas demonstrar seu compromisso com a visão política correta de seus pares na bolha metropolitana. A maioria perdeu interesse nas reportagens objetivas, no jornalismo investigativo, em falar a verdade ao poder. São aqueles que estão apavorados de ser banidos e colaborar com a virtude da ostentação. Como resultado, qualquer bom jornalismo que acabam publicando é ignorado por um público cada vez mais desgostoso e desiludido, fecha aspas. Outro ponto alto do capítulo são as classificações que o autor faz para os portais de notícia e comentaristas em geral da mídia alternativa, pois facilita muito a vida dos interessados em buscar fontes de informação fora da grande mídia, saberem ao menos a orientação e a linha editorial de cada um deles. Fiz um pequeno teste de tendenciosidade no Google, digitando o nome de cada uma das referências. É grotesco perceber que o resultado das buscas é uma enxurrada de críticas, difamações e adjetivações negativas padronizadas em vários idiomas. Sempre vem junto coisas como teórico da conspiração, extremista de direita, ultradireitista, troll, supremacista branco, racista. O teste reforça 2 percepções. Uma, de que a grande mídia atua em bloco reforçando as mesmas questões e ocultando os mesmos fatos, o que resulta em obstáculos frequentemente insuperáveis a um debate social mais livre e aprofundado. E 2, que há muito vendeu sua independência e compromisso com a verdade. Conselho para a leitura do capítulo Por que os gays do establishment me odeiam. Faça um esforço para identificar e captar a ironia e o sarcasmo que permeia o texto entre as constatações do autor sobre o sequestro da pauta da liberdade contra o preconceito. Do contrário, não entenderá a mensagem. No capítulo Por que os republicanos do establishment me odeiam, Milo aponta um grupo de conservadores que ele classifica como a moda antiga, que rejeitaram Trump a ponto de inclusive apoiar Hillary Clinton nas eleições de 2016. Enfatiza que o problema destes é não assimilar que a cultura invadiu a política americana e que aquilo que se faz em Hollywood, por exemplo, produz consequências nas urnas. Ele diz algo que é bem difícil de discordar. Abre aspas. Os conservadores perderam em arenas que eram mais importantes que a política eleitoral: artes, academia e cultura pop. Apesar de vitórias políticas momentâneas, os valores disseminados por Hollywood acabam influenciando os votos depositados nas urnas. Os conservadores perderam na arena cultural e até que a reconquistemos, nossas vitórias políticas serão apenas passatempos temporários em relação ao avanço constante dos princípios esquerdistas. Fecha aspas. Outra crítica pertinente refere-se à hegemonia esquerdista na universidade, que só existe porque os conservadores nada fazem. Se formos pensar que é da graduação que saem majoritariamente os gestores, os políticos, os professores e servidores públicos, isto é, a elite social em sentido amplo, é uma badarosca sem fim, a moldura interpretativa de milhões de pessoas limitadas ao esquerdismo e suas vertentes. Ele vai além e aponta a falta de incentivo constante em ações culturais conservadoras. Mais que isso, a quase ausência de produtos culturais conservadores, sobretudo de massa.
Um lado passa dia e noite mudando a moldura interpretativa das pessoas, as referências nas quais elas se orientam, enquanto o outro se autossubmete ao apagamento. Abaixo ele mata a pau, abre aspas. Crianças e adolescentes que idolatram popstars de esquerda, assistem filmes dirigidos por diretores de esquerda e riem de piadas contadas por comediantes de esquerda, crescem e se tornam, oh surpresa, eleitores de esquerda, fecha aspas. Milo é ácido, irônico, sarcástico, provocativo e cheio de si. Além disso, não tem um pingo de pudor em usar da linguagem mais obscena, vulgar e embaraçosa possível para dizer o que pensa e marcar suas posições. Se seu interlocutor defende o oposto, coitado dele. Quanto mais renitente, mais Milo ataca. Porque Milo quer sangue. Quer que seu opositor perca a vontade de lutar, que cale a boca derrotado e se recolha reprimido a um tipo de insignificância desonrosa, pedindo pelo amor de Deus para ser esquecido. Parece muito cruel e é mesmo. Mas é assim que os seus adversários jogam, um bloco monolítico, um cardume de piranhas assassinas que, ao farejar sangue na água, partem ao ataque para matar. E o que ele faz? Ele chama no peito sozinho, ataca furiosamente com as armas que o inimigo usa, sem se esconder atrás do escudo politicamente correto para usar dos artifícios mais atrozes para acabar com o oponente fingindo ser superior. Enquanto o justiceiro social afirma que Milo merece morrer porque é um supremacista branco, bancando aqui o coitadinho ameaçado, Milo esfrega na sua cara que é um gay fabuloso, judeu e que ama negros. Não dá para aguentar um cara desse falando, né? Não foi à toa que ele foi banido do Twitter primeiro, depois do Facebook e, por fim, do YouTube, por, pasmem, discurso de ódio. Falar a verdade nesses tempos malucos é a nova contracultura. Irônico, não é mesmo? Em Porque o Islã me odeia, Milo aponta a hipocrisia esquerdista, sobretudo a feminista, seja defendendo, seja fazendo vista grossa para as posturas absolutamente incompatíveis com as liberdades individuais e a cultura ocidental do Islã. Ele explica a absurda passação de pano da imprensa para os atentados cometidos contra os funcionários do Charlie Hebdo e a perseguição promovida pela mídia daqueles poucos que, entre a própria esquerda, fizeram críticas aos terroristas. No capítulo Porque os Gamers Não Me Odeiam, aprendi um monte de coisas sobre o mundinho dos xaropes dos jogos online, que de certo modo mudaram parte da minha percepção a respeito deles. Foi nessa comunidade, em 2015, que iniciou a contraofensiva aos Social Justice Warriors e às malucas feministas censuradoras. Os doidinhos conseguiram expor uma rede de assessores de imprensa travestidos de jornalistas imparciais que promoviam jogos ruins com matérias e reviews elogiosos em troca de dinheiro e outros favores, que, para inibir seus críticos, acusavam o mundo gamer de machista e violento. No capítulo Por que minhas turnês universitárias são incríveis, temos a comprovação do que é um agente desinibidor e deseliciador em ato. Eu explico. As universidades são ambientes confinados de puro controle, patrulha politicamente correta, censura e perseguição de discordantes. Para se enquadrar, cristãos, conservadores, liberais, libertários, brancos, hétero e afins viam-se obrigados à submissão e ao enquadramento se quisessem sobreviver e concluir a graduação justamente no ambiente que deveria ser o promotor da liberdade de circulação de ideias e do livre pensar. Você não tem ideia de quantas vezes eu ri nas filas da vida enquanto lia sobre a turnê do Anitta, o ônibus da bicha. Daí, no meio desse ambiente engessado, controlado, aparece um gay atrevido, debochado, boa pinta, inteligente, articulado para palestrar pela liberdade de expressão e sozinho expõe ao máximo ridículo as entranhas dos chorões que não suportam a menor discordância. Um agente em ato congela pela humilhação e vergonha centenas de alucinados e mostra na prática como se faz, encorajando aqueles que até então aguentavam calados aquela loucura a se posicionar. Para produzir esse conteúdo, fiz algumas pesquisas a respeito do que anda fazendo Milo. Descobri que está fazendo estágio não remunerado no gabinete da congressista republicana Marjorie Taylor Greene, cujo nome também passou por um teste de tendenciosidade na internet e adivinha só, teórica da conspiração e de extrema direita. Milo mudou? Em março de 2021, soube que Milo declarou-se ex-gay. Eu já tinha visto umas antigas entrevistas em que ele falava abertamente de que não tinha orgulho de ser homossexual e de que um dia gostaria de tentar viver como hétero.
Quando dei de cara com essa coisa de ex-gay, perguntei-me imediatamente como isso se processou na mente dele e no seu comportamento. Lendo algumas entrevistas, fiquei bastante impressionada com a franqueza dele. Ele ainda é chocante e mortalmente sincero. Não é uma transformação radical de um dia para a noite, e sim um avanço a cada dia. Eu fiquei animada daqui do meu canto e desejei-lhe muita sorte, perseverança e fé. Vou encerrar com um trecho de uma entrevista que ele deu a Doug Waring do LifeSite News em 9 de março de 2021. Vou deixar o link do material completo no box. Abre aspas. 2 anos atrás, quando Michael Voris desafiou Yiannopoulos a viver uma vida de castidade, Yiannopoulos não ficou na defensiva. Ao contrário, ele concordou e humildemente admitiu suas fraquezas humanas. Sei de tudo o que você está dizendo, eu só não estou pronto ainda. E não sei se estarei, Yiannopoulos disse na época. Quando Doug o perguntou o que o levou a consagrar sua vida a São José, Milo respondeu, abre aspas, tentativas seculares no resgate do pecado são temporárias ou completamente inefetivas. A salvação pode ser conseguida apenas através da devoção a Cristo e o trabalho do Espírito Santo e da Igreja Católica Apostólica. São José é o pai espiritual da família sagrada. Nesse tempo de loucura de gênero, devotar-me ao protetor masculino do menino Jesus é um ato de fé no Santo Patriarca de Deus. Fecha aspas. Espero que tenha gostado do vídeo. Até breve!